melhor programação. Se liga. Agora na Rádio Viva, entrevista e bate-papo. Apresentação, André Vitói. Olá, graça e paz, que Deus te abençoe. Muito bom saber que você está conectado com a gente pelo radioviva.net.br e também pelas redes sociais da Rádio Viva, pelo Facebook, pelo Instagram e também pelo YouTube. André Vitói mais uma vez aqui na nossa rodada de entrevistas e bate-papo, e hoje eu tenho a honra de conversar com o Dr. Tenório, doutora Tamires e também o Dr. Elvis, comandante. Todo mundo tá ligado, todo mundo tá ouvindo. Rádio Viva, o melhor de Deus pra você. Você sabia que você pode ouvir nossa web rádio também em sua caminhada, no ônibus ou até em seu carro? Basta baixar e instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça! O Radiosnet é o mais leve e rápido aplicativo para se ouvir rádios online e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Entrevista e bate-papo. Apresentação, André Vitói. Ele é advogado, membro da Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro e autor do livro Direito das Igrejas, Dr. Francisco Tenório. Seja muito bem-vindo, graça e paz. Graça e paz, André. É uma alegria estarmos aqui mais uma vez na Rádio Viva e também nos canais parceiros. Ela é advogada especialista em Direito Público. Doutora Tamires Magalhães, seja muito bem-vinda. Olá, André. Muito obrigado pela oportunidade. Ele é advogado vice-presidente da AABA, Associação de Advogados da Barra da Tijuca e adjacências, e também membro da Igreja Batista Atitude na Barra da Tijuca. Doutor Elvis, comandante, seja muito bem-vindo, meu querido. Muito obrigado, André. Muito bom estar aqui com vocês aqui no programa maravilhoso e, é claro, cumprimentando a todos aqui, os doutores presentes, e vamos falar sobre um tema importantíssimo. Muito bem, hoje nós vamos mais uma aula. Esse aqui é um seminário, né? Uma aula para aqueles que são leigos, né? Ou para quem também entende do assunto, agregar mais informações. A diferença entre os casos judiciais midiáticos e os que não vão para a mídia. Isso interessa também aquele que é leigo no assunto, porque a gente sempre com informações, e parece que o que a gente vê na mídia, né, do problema foi solucionado rápido, de um direito de resposta, de uma liminar, de um processo. Aí alguém fala, a justiça está andando rápido, mas de repente ele vai entrar com um processo, mas aquele processo é demorado, uns conflitos assim, né? Doutora Tamires, como que a senhora tem vivido ou vivenciado, lidado com situações como esta? Num momento como hoje, em que informações ela é privilegiada sobre determinados assuntos, é muito importante o advogado se manter atualizado, inclusive, vendo os principais aspectos, os principais debates, para levar também para os seus clientes. Uma informação bem feita, clara, dos meios midiáticos, leva muitas vezes a descobrirem teses novas, inclusive. É uma forte ferramenta que nós temos à nossa disposição, e muitas vezes os clientes cobram por algumas informações que são recentes, veiculadas pela mídia. Doutor Tenório, tem aquele cliente que ouve a mídia divulgar alguma situação e chega e diz assim, eu tenho uma informação, uma situação que aconteceu, e aí como lidar com situações como essa também? Então, André, o que nós temos hoje no Brasil é um problema gravíssimo, tá, do poder público, e aí não é só do judiciário. Eu observo isso também no legislativo, com relação à tramitação de projetos e com relação ao andamento de CPIs, tá? E observo também nas polícias, com relação ao trâmite de inquéritos policiais. Qual é a situação? Quando um caso ele ganha repercussão por conta da notícia veiculada na imprensa, pegar exemplos aqui como o do casal Nardoni, né? Que foi o crime que jogaram lá uma criancinha pela janela, que morreu, enfim.
Nós vimos ali um procedimento criminal desde a fase do inquérito até o trânsito em julgado que foi extremamente rápido, eficiente, usaram todas as tecnologias possíveis para perícia, pessoal da polícia e do corpo técnico para buscar provas se mobilizou e foi um caso com uma solução, uma apuração, melhor dizendo, hollywoodiana, tá? Caso Casal Nardoni, porque ganhou repercussão na mídia, mas infelizmente a realidade do país não é essa. A mulher é estuprada e às vezes grita, ninguém socorre. O caso dela cai no esquecimento. O homicídio, não tem uma testemunha na hora ocular, não conseguiu pegar em flagrante, cai no esquecimento, não dá em nada. O sujeito é preso, é um caso de erro judiciário, esquecem ele lá na cadeia apodrecendo e não dá em nada. É o primeiro caso que eu vejo no Brasil, tá? O segundo já envolve situações de corrupção, que aí eu vejo uma outra estratégia. O que eu vejo é o caso de denúncia de um determinado esquema, uma lava-jato, um petrolão, um mensalão, um mensalinho, o que for. E, em geral, pegam uma figura que participou do esquema e usam de bode expiatório. Então, para ela, o processo anda rápido, tudo corre mil maravilhas, é condenado, é preso e tal. Mas, enquanto ele está ali sendo usado como estrela na mídia, destaque na mídia, vários, centenas de outros casos, ou até mesmo pessoas envolvidas no mesmo esquema, mas num outro escalão, aproveitam aquela visibilidade do, entre aspas, o bode expiatório do esquema de corrupção para limparem suas fichas. Então nós vemos casos de grandes escândalos onde nós tivemos mais envolvidos absolvidos do que condenados, só que houve uma manobra política para poderem focar naquela condenação específica e dar para a população uma falsa impressão de moralidade. Tá? É o que eu tenho observado na situação midiática hoje. A tramitação que não corresponde à realidade, o divórcio de um famoso que tem lá problema de guarda de filhos, tramita rápido. A partilha de bens e divórcio de um pobre coitado do subúrbio, vai demorar alguns anos, tá? Você vai lá no balcão, encosta o umbigo, conversa lá com o serventuário, o juiz não veio, tá na fila, demora. Se for tiver visibilidade na mídia, já anda rápido. E o outro casos onde escolhe-se alguém para ser o destaque ali apenas para, enquanto as pessoas estão distraídas olhando para aquele foco, os demais conseguirem se evadir. Doutor Elvis, isso também reflete em situações onde aquele advogado está ali com um processo tramitando há muito tempo e é um caso simples, mas outros casos, outros processos que passam na frente, como que é essa situação de casos da mídia em que são solucionados rápido? Como que o senhor vê isso? Já passou por situações assim, doutor? Infelizmente já, André. Na verdade, quero deixar bem claro que nada é particular nosso, nada é assim, denúncia nossa apenas. Nós temos colocando aqui a questão que nós temos visto no dia a dia, né, da militância da advocacia. Bem, nos reportando ao caso do ex-presidente Lula, que é muito importante frisar, ficou desmascarado o Poder Judiciário, a meu ver, uma vez que, como você mesmo citou, André, processos simples às vezes são demorados, outros, por causa da mídia, são resolvidos de um dia para o outro. Viram o caso da tentativa do HC, do habeas corpus, lá, impetrado em favor do ex-presidente Lula, tá? O que aconteceu? Desmascarou-se, aquilo serviu apenas para desmascarar o Poder Judiciário. Como assim? Olha só a repercussão que tomou. O Brasil inteiro, quiçá o mundo, está ciente de que em casos de mídia, como estamos bem dizendo aqui, né, é o processo avançado. E aí? Como é que nós ficamos? O Poder Judiciário, o que diz disso? Em um domingo, André, não foi um dia de semana, não foi uma noite do plantão judiciário, não. Foi apenas um domingo.
Olha quantas instâncias do Poder Judiciário, quantas instâncias se manifestaram, e até aqueles que não foram provocados. Né? Estavam de férias também. Exatamente. Pois é. Agora, sorte nossa que o Brasil foi desclassificado, né? Porque se o Brasil tivesse sido classificado, a população, a mídia estaria focada na classificação e o Lula estaria solto, né? Exatamente. É isso. É o que está acontecendo. O doutor Tenório acabou de falar. O foco está ali. A gente chama assim a mídia de ventilador. Tá? Por quê? Lembra aquela história de vamos jogar no ventilador? Eu costumo falar isso. É assim, se o ventilador tá ventilando para cá, alguém aqui fora do vento vai praticar uma irregularidade dentro do próprio judiciário, né? E o povo está aqui acompanhando a mídia, ou então está acompanhando esse foco aqui, sabe? E ali, na surdina, acontece. Bem, infelizmente ou felizmente, o presidente, de repente, o ex-presidente Lula achou que de repente o Brasil ia continuar, né? E esse domingo foi exatamente um domingo posterior da eliminação do Brasil. Mas se o Brasil tivesse aí, muita gente ainda participando e muita gente aí embriagada talvez, né? Ainda de ressaca, poxa, não ia verificar essa questão, doutor Tenório, sabe? Ia passar despercebido, e aí uma questão dessa divulgada para o mundo inteiro, sabe? Olha, eu não sou petista, eu quero deixar bem claro, não sou petista, não defendo Lula, não defendo... Bem, eu quero apenas dizer que foi notório, ficou desmascarado o Poder Judiciário naquela situação onde assim, em um dia manifestaram várias instâncias, se não todas elas, e você mesmo disse, pessoas de férias, magistrados de férias se manifestando sobre essa questão. Doutora Tamires, o Poder Judiciário e população, parece que nesses casos de Lava Jato, dos políticos, as atenções voltaram-se ao Poder Judiciário, mas vemos casos de situações, como foi citado aqui pelos os doutores, sobre habeas corpus, pessoas que vivem muitos anos ali aguardando algumas questões, e aí a gente volta no tema do nosso bate-papo hoje, diferença entre casos judiciais, midiáticos, e aí a população, acompanhando o caso da Lava Jato, né? Não, agora vai ser preso, e todo mundo acompanhando, de repente entra um outro processo, uma outra liminar, se torna muito complexo esses processos, essas situações, doutora? Sim, hoje em dia deve ter uma filtragem nas informações, acredito que sim, pelo seguinte: muitas vezes o poder público ele quer afastar o que de fato está acontecendo, como por exemplo fazendo um paliativo, né, com essas situações que tem aí levado inúmeras pessoas aos meios midiáticos e até confrontos entre si por informações distorcidas, as denominadas fake news. O poder público, por vezes, publica informações como mês passado foi um mês que diminuiu o desemprego e teve um avanço muito grande econômico, justamente para dar um entusiasmo na população, quando na verdade o índice de desemprego está alarmante. Nós sabemos que depois, já falando da Lava Jato, após a Operação Lava Jato, no transcorrer dela, no decurso, muitas empreiteiras envolvidas faliram, estão aí em situações de mandar embora seus empregados. Então existe sim uma influência às vezes negativa, em que precisa ser questionado se as informações apresentadas pela mídia são realmente compatíveis com o que condiz com a realidade do país, né? Essa índice de desemprego que tem diminuído, mês passado foi o mês que os shoppings de todo o Brasil apresentaram um aumento no consumo, são informações que não estão sendo fiéis à realidade que nós estamos vivenciando. Doutor Tenório, a mídia focando alguns processos beneficia ou atrapalha? André, eu acredito que atrapalha, tá? Inclusive gera decisões injustas, decisões que têm um caráter político e de clamor popular, tá? Foi falado aqui o exemplo do caso da Lava Jato e da prisão do ex-presidente Lula, mas eu queria dar um enfoque, eu não estou falando nem a favor nem contra o Lula. Mas qual é a situação desde o período do impeachment da Dilma? Existiram no governo Lula
políticos de partidos diversos que participaram do governo, ocuparam ministérios e tem casos apurados de corrupção nos ministérios que eles ocuparam. E eles fizeram o quê? Naquela coisa do midiático, votaram pelo impeachment para abraçar o outro governo. E o que nós vimos depois disso? Um grupo foi preso. Em alguns casos a gente vê que a prisão teve uma conotação midiática, política, por quê? Era réu primário, tinha bons antecedentes, domicílio certo, não havia necessidade, mas para dar aquela impressão de que o Brasil combate a corrupção, prende um, mas outros tantos, vários deles ficaram soltos e alguns tiveram os processos, entre aspas, congelados até atingir prescrição. Investigação, inquérito, relatório parado para quando o Ministério Público fosse analisar, muito tempo depois, já prescreveu. Então, o que eu tenho observado é esse ponto específico. Então, o meu alerta à população, muito cuidado, porque às vezes a imprensa te induz a um julgamento ou faz você enxergar determinada autoridade como salvador da pátria e, na verdade, não é. Ele está apenas botando para fora aquela sujeira que não interessa para ele. Ele está botando para fora, por exemplo, o corrupto de esquerda, mas o de direita ele está mantendo de alguma forma. Ou então eles estão atacando ali na investigação policial o caso do assassinato da criancinha bonitinha que, enfim, foi figurante de novela, para poder a imprensa olhar e falar: é eficiente o combate à criminalidade, e não lembrar que existem milhares de outros casos que não têm apuração correta. Doutor Elvis, muito obrigado já pela sua participação, suas considerações finais, fique à vontade. André, eu vejo a importância deste programa aqui, que tem abrangido assim, muita gente, não só advogados, mas também a população de forma geral, e todos sofrem, não só os advogados militantes, a população subentende-se clientes, né? São os principais interessados sobre as demandas judiciais, o direito, a tutela que o Estado tem que entregar rapidamente, e às vezes por conta de um e de outro magistrado, servidor, como temos dito, não chega na mão de quem de direito em tempo hábil, tempo determinado por lei. Isso, como já dissemos, é um absurdo. O que eu pretendo um dia, se Deus quiser, ou escrever um livro a respeito, ou pelo menos denunciar de uma forma mais enérgica. Por quê? Porque são pessoas que se acham competentes de legislar. Como já dissemos de um quadro anterior aí, de um dia desse que nós estivemos aqui no estúdio, André, mas na verdade não pode o servidor ou magistrado legislar, dizer que é dia tal que será analisada a petição, está numa fila X ou YZ, que eles estão rasgando o código, estão rasgando a nossa legislação, e isso assim, descaradamente, sabe? E quem de direito que deveria estar corrigindo, ou pelo menos protestando, denunciando, não está fazendo. Sabe, doutor, está no março de abril de 2016. Só tem que aguardar, estamos resolvendo o março de abril de 2016. Tua petição está lá nessa fila, sabe? E o cliente cobra do advogado, claro, com toda razão, porque ele contratou. Então o advogado tem que responder, tem que explicar o porquê que está acontecendo aquilo. Mas isso que nós temos passado, a população sofre, o advogado sofre também essas agruras do dia a dia, e assim, descaradamente temos que receber isso e ficar, porque o advogado em si, pessoa física ou até mesmo jurídica, não é forte o suficiente para combater essas ilegalidades do Poder Judiciário. Sabe, teria que ser através de uma classe, quem de direito, para cobrar, não é, aquela questão. Mas se não há cobrança, André, causa, sabe? Vou te dar um outro exemplo prático, sabe, que eu tenho dito muito nos grupos aí, até entre advogados, né? Linguagem jurídica e tudo, a gente entende melhor. Porém, assim, isso deu início, sabe o que, André? Lá em 95, onde
sancionada aquela lei 9.099 de 95, que é a dos juizados, a regedora dos juizados especiais cíveis e criminais, né? Antigo juizado de pequena causa, a melhor interpretação. Bem, onde foi aprovado que o destinatário do direito, quem sofre o direito, pode mover uma demanda, mover uma ação sem a presença do advogado. Então, vamos lá, o líder ou a pessoa, o gestor que era competente para combater isso lá nas casas legislativas, deixou isso fluir. Aí sabe o que aconteceu? O cliente hoje pode agir até 20 salário mínimo. Sabe o que tem acontecido, na verdade? Milhões de causas, de milhões de reais, vamos dizer assim, têm sido perdidas por falta de um advogado. Tá entendendo, André? Porque uma vez que a lei autorize o cidadão mover uma demanda sem um profissional que estudou muito, está preparado, habilitado para tanto, o cidadão vai lá no judiciário, bate lá, ele é atendido, depois daquelas imensas filas, é claro. Às vezes uma demanda que vale milhões está ali na mão dele, ele acha que é só o dano material aí, que ele quer se ver ressarcido. Aí vai o judiciário, entrega a ele e exclui esse processo, extingue esse processo sem resolução do mérito às vezes, ou até com apenas aquele dano material de 5, 10, 15, 50 reais. Mas o dano material ali é mínimo, André. Eu não sei se eu estou sendo claro, porém, assim, só para entender um pouquinho melhor, porque muita gente não é advogado e precisa de um esclarecimento melhor. Vamos dar um exemplo bem prático. Uma prestadora de serviço telefônico te cobrou lá R$100 a mais. E por essa cobrança indevida, você pagou para evitar seu nome negativado e ainda assim foi negativado. Você foi pagou por R$100. Aí o cidadão vai lá no judiciário, é recebido, aí é movida uma ação, uma demanda no juizado especial civil, que é aquilo, como eu te falei, antigo pequenas causas. Aí o judiciário, se ele pede só isso, André, se ele só pede isso, sabe o que vai acontecer? O juiz vai dar ele R$100. Mas sabe o que ele perde aí? Sabe? É um valor de dano moral que vai muito além desse dano material. Tá entendendo? Um exemplo bem prático para você saber o que o cidadão ter aberto mão de seus próprios direitos por conta de uma legislação que passou pacificamente, sabe? Não tem como um cidadão que não estudou para isso, não é obrigação dele saber o que o advogado sabe. Então, a gente não podemos permitir, por exemplo, os advogados robôs, que muito temos falado. E ainda mais, não podemos permitir a questão do mero aborrecimento também, que muito tem se discutido isso, sabe, André? Então, são milhões de coisas que, se a gente tiver que falar aqui, a gente vai ter que preparar 30 programas ou mais, né? Eu te agradeço a oportunidade, não vou me alongar muito, mas deixo à disposição. A nossa associação de advogados da Barra da Tijuca e adjacência está funcionando. Eu vou deixar meu telefone de contato, já agradecendo aí a todos aí a paciência de nos ouvir aí e se couber algum esclarecimento, estamos à disposição. Meu telefone é prestadora, 021 98848-9497 98848-9497. Tem um WhatsApp também, estou à disposição lá e vocês podem ligar, a gente bater um papo ali e tal, sugerir até novas matérias aí para nós, né, André? E por falar em matéria, concluindo já, como já pedido aqui, não querendo estender muito, porém, assim, é muito pertinente. Eu tentei e tento hoje e tenho feito através de uma associação e outra, até de jornalistas. Eu estou jornalista também, eu sou habilitado para tanto, e através de algumas associações nós temos tentado combater essas arbitrariedades do Poder Judiciário. Me senti no dever de estudar um pouquinho sobre a imprensa, sobre jornalismo, até porque foi muito bem colocado aqui, quando a demanda vai para a mídia, ela, assim, felizmente ou infelizmente, anda muito mais. Por que nós temos que aguardar jogar-se no ventilador para poder andar o seu processo?
Por que às vezes a pessoa, o cidadão está lá sozinho com a demanda dele, demora 10 anos, mas quando vem, às vezes um advogado, demora 1 ano. Eu acho que já que a legislação permite ele mover hoje uma demanda sem a necessidade do advogado, que respeite o direito do cidadão, sabe? E você passar um processo à frente do outro, se eu estiver errado, vocês podem me corrigir, os doutores juristas aqui presentes, é crime, é prática de crime você passar um processo na frente do outro por conta de uma questão X, Y ou Z, não é? Ao mínimo, prevaricação, está prevaricando o malfeitor do Poder Judiciário que está praticando tamanha arbitrariedade. Muito obrigado, à disposição de vocês. Quero mandar um grande abraço lá para toda a turma da Barra da Tijuca, em especial nossa aba, a Associação de Advogados da Barra e Adjacência, lá que está à disposição dos senhores, e um abraço para o nosso presidente, Dr. Nilson Xavier. Muito bem, nós que agradecemos pela sua participação. Doutora Tamires, suas considerações finais, já agradecendo pela sua brilhante participação, fique à vontade. Obrigado por promover esses debates, inclusive eu vou complementar aqui as informações do Dr. Elvis, né? Não só o judiciário, que tem se apresentado distante do advogado, como também outros órgãos da administração pública indireta que têm obstado o advogado até de peticionar. Eu já fui impedido de peticionar. Eu fui impedido de peticionar e o meu cliente passou por uma triagem na porta de uma repartição pública. Então, assim, completamente descabido hoje em dia, com um processo eletrônico que visa facilitar o acesso não só da população, mas também do advogado, usado indevidamente. Por quê? As repartições públicas agora, elas alegam que só pode fazer o requerimento via internet. Sendo que você vai fazer na via internet, você tem quase ser um técnico em TI, que você tem inúmeras situações, que você tem que desbloquear o seu computador, que você tem que fazer o PDF de um documento naquele formato, muito comum, inclusive, na declaração do imposto de renda, essa dificuldade toda, e muitas vezes você perde até um prazo, seu direito perece, por conta dessa dificuldade imposta. O órgão público, as repartições públicas da administração pública indireta, autarquias, concessionárias de serviço público, elas devem colocar à disposição dos consumidores, dos usuários do serviço público e até mesmo dos contribuintes instrumentos para facilitar o acesso à justiça, correto? E não o que tem sido feito, tem sido observado, que agora, quando você chega numa repartição pública, você tem que agendar o horário pelo telefone, eles informam que não tem horário para ser agendado naquela semana, só daqui a um mês. Quando você chega na repartição pública, ela está vazia. E ainda você tem que ficar, mesmo assim, vendo que não está tão cheio, você tem que ficar numa fila para te atender em 5 horas. Quer dizer, completamente o uso eletrônico de forma inadequada, de forma que não é inteligente e faz você perder tempo e seu cliente desacreditar ainda mais, não só no serviço da advocacia, como também no judiciário, no serviço público em geral, e aumenta a insatisfação, que às vezes é até mais fácil. Infelizmente eu tenho escutado muito essa frase: ah não, doutora, eu vou desistir do processo porque vai demorar muito, enfim. E você se sente como profissional, sabendo que você foi até a repartição, seu cliente foi até a repartição, mas foi informado que só por meio eletrônico. E uma pessoa idosa, ela domina os meios eletrônicos? Ela sabe entrar no site da Receita Federal? Ela sabe baixar um programa? Correto? Você não pode se desculpar, né? O poder público, ele não pode obstar esse acesso, ele não pode dificultar essa pessoa, impondo que entre somente via internet. Não. Se você está ali, se você está pessoalmente, você tem que ter direito ao seu requerimento, ao seu direito de petição. Está lá no artigo 5º. Isso não está acontecendo. Inclusive, já fui impedida de protocolar um requerimento com a procuração do cliente, com firma reconhecida. Como a gente devolve essa informação? Entende? Então são essas questões. A utilização dos meios eletrônicos, ela tem que ser utilizada para facilitar de forma inteligente e não de forma gravosa. Não pode ser feita uma triagem. Como assim feita uma triagem lá de fora, na porta de uma autarquia? Eu não vou aqui nem mencionar o nome, mas é uma autarquia aí de assistência. Como é que você pode ser impedido de entrar numa repartição pública porque antes de você entrar tem um funcionário ali dizendo que você não pode porque é só com senha? Que isso? Que assistencialismo é esse do Estado? Entende?
Entendeu? Então são questões aí que a gente deixa para fazer uma reflexão posterior, inclusive, e pedindo também aos meios midiáticos, como essa oportunidade que nós estamos tendo aqui na rádio ao vivo, na Rádio Vida, para poder pressionar o poder público a ter mais transparência, a respeitar mais a população e a respeitar também o advogado. Tá? Então, por hoje, concordo com o Dr. Tenório, concordo com o Dr. Elvis e agradeço o espaço que vocês cederam para promover esse debate tão importante e esclarecer a população sobre os principais desafios que a advocacia tem enfrentado ultimamente, inclusive com os meios eletrônicos, que agora virou uma desculpa ao invés de virar um instrumento. Muito bem. Doutora Tamires, seus meios de contato, redes sociais. No Facebook é Tamires Magalhães e o e-mail é magalhansteles.adv@gmail.com. Também tem uma página no Instagram, também Magalhães Teles ADV. Muito bem. Doutor Tenório, muito obrigado pela sua participação, suas considerações finais. Sim, foi muito bom estar aqui com vocês, André, que Deus abençoe os nossos ouvintes. Apenas para uma reflexão, a mídia e a denúncia feita pela mídia, ela é muito importante, só que ela é uma espada de dois gumes. Ela pode ser usada tanto para o bem como para o mal. Então, cuidado, porque os casos que nós citamos aqui, tanto de privilégio na tramitação de algum caso, ou usar algum caso como um chamariz, com um holofote para abafar os demais, é o lado que corta para o mal. Aproveite o bom lado do denuncismo da mídia. E nossos contatos para os nossos ouvintes nas redes sociais. Nossa fanpage, Somos Todos Tenório, ou em qualquer rede social, no Twitter, no Face, Instagram, joga lá, hashtag Somos Todos Tenório. E um abraço forte, André, e Somos Todos Tenório. Fiquem com Deus. Muito bem. Obrigado a todos os canais parceiros que, junto conosco aqui na Rádio Viva, estão retransmitindo aí o nosso programa de entrevistas e bate-papo. Você pode conectar com a gente pelo radioviva.net.br ou pelo Facebook, Instagram e YouTube. Todos eles, Rádio Viva VR. Um grande abraço a todos. Que Deus os abençoe e até a próxima oportunidade, se assim Deus nos permitir. Você ouviu na Rádio Viva Entrevista e Bate-Papo com André Vitói.